E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando as enfermidades. Vamos declarar comigo. E percorria Jesus toda a Galileia. E o que Jesus fazia? Percorria Jesus, ensinando, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades. A mensagem do evangelho de Jesus era: arrependei-vos. O texto ainda vai dizer no versículo 25: e uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, Judeia e de além do Jordão, seguiam a Jesus. E havia muita gente seguindo a Jesus. Aí no capítulo 5, versículo 1 nos diz que, vendo Jesus as multidões, diga as multidões, subiu a um monte e assentando-se, diz o versículo 2, e Jesus, abrindo a boca, os ensinava. Subindo ao monte, para ficar numa posição, vamos dizer assim, acusticamente favorável, porque o eco levaria a sua voz por todo o vale. Ele foi para um lugar mais alto e de lá ele começou a fazer o ensino sobre o reino de Deus. Porque essa era a mensagem de Jesus. O evangelho do reino é a boa notícia. A palavra evangelion significa boa notícia. A boa notícia era que o reino de Deus chegou. Naqueles dias, os judeus estavam debaixo da tirania romana e esperavam o Messias que traria o reino de Deus. Eles pensavam o reino de Deus à semelhança do reino dos dias de Davi, em que a nação era independente de quaisquer outras nações e vivia de uma forma respeitosa. As nações tinham medo, as nações respeitavam Israel. Então, quando Jesus começa a falar sobre o reino que chegou, a imagem que eles têm é de um governo político, de um exército poderoso, de uma vitória sobrenatural contra os romanos. Eles sabiam que Deus podia vencer com 300 homens. Eles sabiam que Deus podia lhes dar vitória até pela ação de um anjo. Sem eles fazerem nada, Deus podia destruir os romanos. Então eles não estavam preocupados em serem muitos ou poucos. Eles eram poucos com relação aos romanos. Mas eles esperavam que de uma forma extraordinária o reino de Davi fosse restaurado. E esse seria o reino de Deus para Israel. Deus governaria através de um descendente de Davi. E eles voltariam a ser uma potência mundial, cheia de coisas que desagradavam a Deus. Então Jesus vem na contramão de tudo que era esperado naquele momento e anuncia o reino de uma forma totalmente diferente. O reino de Deus vem. Vamos pegar em armas, vamos nos organizar para a batalha. Não, arrependam-se. Deus vai governar e eu vou me arrepender? Não faz sentido.
Jesus confundia a cabeça deles. Por isso foi chamado de pedra de tropeço. Você vai estabelecer um reino, um governo, com a cara no pó, se arrependendo? E Jesus disse, porque o reino de Deus não vai vir na aparência dos homens, do que os homens querem, mas é Deus governando no seu coração. E é você que está me ouvindo, que precisa deixar Deus governar, não são os romanos. Eram os próprios judeus que precisavam entender os princípios do governo de Deus. Porque Deus queria governar no meio do seu povo que cria nele. E o povo que cria em Deus não deixava Deus reinar. Agora queria que Deus dominasse os romanos, que tinham seus outros deuses. E eles, que eram o povo de Deus, a descendência de Abraão, o povo da aliança, vivia do seu jeito, da sua forma. E onde Deus quer reinar? Seu reino venha. Jesus trouxe esse reino. E Jesus veio para mostrar o que é ser um súdito do Pai. Ele é o rei, mas ele se mostra como o súdito, o primeiro, o perfeito, o que foi obediente até a morte. Ele não veio para tomar o trono de Davi com uma coroa e uma espada de metal, mas com a sua língua afiada, trazendo o conselho de Deus. Ele veio para governar, ou ser governado por Deus, e assim nos ensinar a viver como é o governo de Deus. Como é o governo de Deus? Se já era incrivelmente diferente com relação àquela sociedade e para a nossa sociedade. Então Jesus vai fazer este sermão, chamado Sermão do Monte, porque ele subiu no monte, uns 3 milênios atrás. Moisés subiu no monte e desceu com a palavra de Deus, as regras para o reino de Israel, a nação de Israel. Mas agora o reino de Deus estava vindo para o coração de todos os homens. E viria não mais para trazer uma lei em pedra, mas uma lei que seria colocada no coração dos homens. Então Jesus sobe no monte, e do monte ele vai declarar como é o governo de Deus. E ele começa a dizer: bem-aventurados, capítulo 5, versículo 3, os pobres. Que tal? Um reino onde os pobres são os prósperos, não os ricos, não os que sabem, não os soberbos, não os elegantes. Ele vai dizer os prósperos. A palavra bem-aventurado pode ser traduzida como prósperos. No reino de Deus são os pobres de espírito. A esses pobres de espírito, porque eles são bem-aventurados? Pois eles recebem a herança do reino de Deus. Jesus estava dizendo: não adianta ser povo de Deus e ser orgulhoso, e ser soberbo, e ser arrogante, e não saber que grande só é Deus. A palavra pobre aqui significa o miserável, o que pede esmola. Não é só o pobre que tem que trabalhar para comprar comida, não. É a palavra mais forte do grego para definir a pessoa em total estado de necessidade. Jesus está dizendo: próspero no reino de Deus é aquele que
sabe que precisa de Deus. No seu espírito, ele está atrás de Deus, ele quer Deus, ele é pobre de espírito. Ele não acha que sabe, nem que aprendeu, e que é grande ou que é forte. Prosperidade no reino de Deus é ter um espírito pedinte, que se prostra, que diz: Senhor, eu me arrependo porque eu preciso, porque eu sou pecador, porque sou eu que tenho que ser transformado. O governo de Deus não ia trazer dinheiro para a gente se sentir forte e poderoso e capaz, não. A bem-aventurança no reino de Deus é para algumas versões até dizem os humildes. Mas a palavra não é humildade, é pobreza mesmo. É quando você sabe que não tem nada, que não é nada. Quando você reconhece que precisa dele e não pode viver se ele não lhe der o sustento. Você sabe que não é a sua força, não é a sua sabedoria. Isso não é com falsa humildade, não, porque nem falsa modéstia, porque ele conhece. Isso era o contrário de tudo do que se vivia naqueles dias. E hoje, que se está estimulando as pessoas a serem poderosas em si mesmas. Pois o reino de Deus, nós queremos o reino de Deus? O reino de Deus é isso. É ser humilde de espírito. É ser pobre de espírito. Por mais que você estude e tenha conhecimento, seja pobre de espírito. Por mais que você tenha recursos financeiros, seja pobre de espírito. Porque é assim que se é feliz com Deus. É assim que se é feliz com Deus. Tendo essa pobreza, esse sentimento, essa realidade de que eu não sou nada sem Ele. E eu não posso fazer nada se não for em obediência a Ele. Porque Ele é o meu tudo. Um dia Jesus disse que o reino dos céus é das crianças. Quando os homens queriam fazer as crianças se calarem, deixarem de atrapalhar, porque Jesus estava ministrando e não podia ter criança. E Jesus chamou uma criança para o meio deles e disse: olha, é preciso ser como uma criança. A criança, não estou falando hoje, com 9 anos já nem se é mais criança. O menino já tem tanta informação que com 9 anos ele já não é mais criança. Falando a criança inocente. O que é a criança pequena? É total confiança aos seus pais. Ela não tem orgulho nem vaidade, ela só tem pai e mãe, que dá tudo a ela. É a completa necessidade. Tudo que ela precisa está nos pais. E ela não tem em si mesmo vaidade. Ela precisa, ela pede, ela busca. Ela vai lá, ela incomoda, ela tira eles da cama. Por quê? É pobre, tem nada. O que é que uma criança tem? Nada. Solta uma criança de 4, 5 anos, ela morre sozinha. Ela precisa. E Jesus disse, é assim que tem que ser no reino de Deus. É bem-aventurado no reino de Deus, não é os que sabem, não é os que acham que podem. Era isso que a nação de Israel estava vivendo. E Jesus está dizendo, olha, vamos desmontar. Que o reino de Deus não vai ser conquistado com farisaísmo, nem com os herodianos, nem com os escribas, nem por nenhum movimento armado.
O reino de Deus vai ser conquistado com um coração pobre. Você pensa que tem alguma coisa? Um coração que sabe que tudo está em Deus. Que o Senhor é o meu, então eu não vou ter falta de nada. Não vou sentir falta. Por quê? Porque Ele vai me dar riqueza, Ele vai me encher de bens, Ele vai me dar tudo o que eu quero. Não. Exatamente o contrário. Porque Ele se torna a minha fonte. O que vier dele me sustenta. O que não vier dele não é bom. O reino de Deus que Jesus anunciava era esse. Felicidade na humildade do Espírito. Esses é que tem o reino de Deus. E ele continua. Bem-aventurados os felizes, os sorridentes. Qual é a prosperidade do reino de Deus? Os que choram. Felizes os que choram. Bem-aventurados que choram. Prósperos serão os que choram. Porque eles serão consolados. Para Jesus e para nós examinarmos as Escrituras e vermos Ele falando isso hoje, é como um paradoxo isso. Porque Deus está iniciando a vida na terra, segundo o seu propósito, através de Jesus. É uma nova criação que Ele quer iniciar. Se continuarmos sendo como Adão foi, não fez nada o sacrifício de Jesus. E essa nova criação, esse tudo se fez novo, passa por esse anúncio de Jesus. Entenda os valores do reino de Deus. Como Deus deseja que nós vivamos na terra. No reino de Deus, chorar. Mas não é aquele choro mimado, choro de ambição. Há um choro que Jesus está falando. Chorar, saber, se render e chorar, e se arrepender. É um valor precioso no reino de Deus. Felizes os que choram. Como é que a pessoa é feliz por chorar? Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, no capítulo 7. O versículo 10. Como é que diz aí? A tristeza, conforme o Senhor, não produz remorso, mas sim uma qualidade de arrependimento que traz a salvação. Porém, a tristeza do mundo traz a morte. É desse choro que Jesus fala. Bem-aventurado os que passam por essa tristeza. Tristeza segundo Deus, por compreender que está errado e que Deus está sempre certo. Por compreender que é um pecador, é um miserável, não merece nada. Choro, o choro do arrependimento. É esse choro que é bendito diante do Senhor. Porque o choro, segundo o mundo, traz morte. A Bíblia nos fala de um homem
Acabe, que chorou porque queria, ele era rei, e ele queria a vinha de Nabote. Aí ele queria comprar. Nabote disse: eu não vendo, é herança da minha família. Aí Acabe voltou para casa, se deitou, se virou para a parede e foi se abuar, chorando. E esse choro de Acabe trouxe o quê? Morte. Porque aquele era o choro da ambição. Não é desse choro que Jesus fala. Chorar porque quer conseguir, porque quer. Que alguém faça a sua vontade. Que o outro se submeta ao que você quer. Esse não é o choro da bem-aventurança. Amnon era filho de Davi. E se apaixonou por uma irmã. Ele sabia que a lei não permitiria ele se casar. Então Amnon foi chorar. Porque queria a irmã. E esse choro de Amnon trouxe a sua morte. Porque ele se consumiu nesse desejo. E que tinha um coração pior do que o dele disse: o que você está chorando por quê, rapaz? Não, porque eu estou apaixonado pela minha irmã. Oxe, vamos resolver isso. E fizeram uma trama. E ele possuiu sexualmente a sua irmã de uma forma violenta. E depois disso, não quis mais saber dela. E ele foi morto por causa disso. E trouxe muito mais consequências ruins em Israel. Porque aquele choro não é o choro segundo o Senhor. O meu choro egoísta, o meu choro porque eu quero as coisas, o meu choro porque eu preciso fazer algo, não é o choro que vai ter consolo em Deus. Olhe que o apóstolo Paulo explica. O choro, segundo Deus, traz arrependimento. O choro, segundo o mundo, traz morte. Porque essa habilidade de chorar, de se angustiar por algo, de fazer todo o seu ser desejar algo, é muito intensa e perigosa. Se você chorar diante da palavra de Deus em arrependimento, é isso que conquista a Deus. A Bíblia nos relata no Salmo 32, o choro de Davi por causa do seu pecado. Ele diz o versículo 23, no capítulo 32, o versículo 3. Enquanto mantive meus pecados sem confessar, meus ossos se definhavam, a minha alma se agitava em angústia, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. As minhas forças se desvaneceram como a seiva em tempo de seca. Então confessei-te o meu pecado, reconheci a minha iniquidade, não encobri a minha culpa. Declarei, confessarei as minhas transgressões para o Senhor. Quando o profeta Natã chegou até Davi, Davi já tinha sido perdoado. Natã disse: você foi perdoado. Porque Davi já tinha chorado em arrependimento. O que Natã trouxe foi a sentença de morte para o filho que nasceu daquele adultério. Davi já vinha chorando aqueles meses em que ele não disse a ninguém o que fez, mas ele estava diante de Deus chorando. Enquanto eu fiquei calado, não deu certo, eu tive que me arrepender, eu fui chorar. A Bíblia diz que depois da palavra de Natã, ele foi jejuar pelo filho, para ver se levantava a sentença de morte, mas Deus não levantou. Quando Natã disse: o impiedoso, o pecador, foi você, Davi disse: eu pequei. E ele disse: e o Senhor te perdoou.
assim de graça? Foi pelo arrependimento. Ele vinha se arrependendo, chorando, clamando, porque ele sabia o que tinha feito. E o profeta trouxe a palavra do Senhor. Deus não despreza um coração contrito, mas é contrito mesmo. Veja que sentimento profundo, que choro profundo. Ele disse, era como se os meus ossos estivessem definhando, eu adoeci. A dor pelo que ele fez. Ter adulterado, ter planejado a morte do marido, ter tomado aquela mulher como esposa para tentar corrigir o seu erro, só aumentava a sua dor. Mas ele entendeu que não adiantava fugir, tinha que se arrepender mesmo. E ele clamou e chorou, confessou ao Senhor, eu pequei. E ele foi perdoado. Porque senão o juízo seria sobre ele. E o profeta disse, Deus te perdoou. Agora o filho que vai nascer desse ato libidinoso vai morrer. E tem mais. Você fez escondido. Vão pegar suas mulheres à vista de todo mundo. E a espada vai viver na sua casa. Você vai sofrer consequências, Davi. Mas foi perdoado. E por isso ele escreve esse salmo e diz, feliz, bem-aventurado, versículo 1, do capítulo 32, é aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Ele sabia que foi perdoado. Como é feliz aquele a quem o Senhor não considera como iníquo e em cuja alma não há hipocrisia, porque ele chorou o seu pecado, a sua maldade. Nós não podemos, irmãos, ficar só apontando a maldade dos outros. Sem querer e às vezes querendo, nós nos tornamos juízes dos outros. E a Bíblia diz, quem és tu que julga o servo alheio? Nós precisamos chorar os nossos pecados. Descortinar aonde é preciso haver arrependimento, segundo o Senhor. Não o remorso do mundo que só vai trazer morte. Judas se aperreou porque tinha vendido Jesus. Devolveu o dinheiro. Devolveu o dinheiro, ele não ficou com o dinheiro. Mas Judas não alcançou o arrependimento. Ele não foi chorar. Ele ficou tão aperreado que foi se matar. Mas ele entendeu que fez errado, por isso ele levou as moedas e entregou-as de volta. Eu não quero esse dinheiro, eu traí sangue inocente. Só reconhecer que fez uma coisa errada não é arrependimento ainda. Jesus disse, e Davi também falou, feliz é aquele a quem o seu pecado é perdoado. E Jesus diz, chore. Esse choro do arrependimento diante de Deus. Porque você vai ser consolado. E qual é o consolo para o arrependido? É receber o perdão. É estar de pé diante do Senhor. O reino de Deus é isso. É nós sendo reprogramados para vivermos como Deus quer. Como foi o primeiro Adão? Quando ele pecou, o que é que ele faz? Se esconde, né, Carminha? Arrumou um jeito de se cobrir com as folhas e foi se esconder de Deus. Agora, o segundo Adão está nos ensinando. Se pecarmos, vamos nos arrepender. Você vai a Deus.
Quando Deus manda uma palavra que mostra que você está em pecado, que lhe constrange, você vai a Deus. Você pode até não gostar de ouvir. Eu queria ouvir outra coisa, mas sou eu tudinho. Então eu vou me arrepender, eu vou chorar, eu vou me quebrantar. Porque assim é o reino de Deus. O primeiro Adão foge, se esconde. Ele encontra uma desculpa. Ele diz: o problema foi Eva. E Eva diz: o problema foi a serpente. E a serpente não tinha quem botar a culpa. Mas os três estavam debaixo de condenação. E nenhum deles chorou para ser consolado. Só veio o castigo. Jesus é uma nova criação. Jesus é o segundo Adão. Ele está nos instruindo como nós precisamos viver para que o reino de Deus, o governo de Deus, não é uma canção, não é uma ideia, uma utopia. Não, irmãos, é Deus governando, reinando em nós. E quando Deus reina em nós, Jesus está dizendo: você será feliz se arrepender, se chorar profundamente o seu pecado. Não só o que você fez, mas a sua natureza pecaminosa. Chore. Se renda ao Senhor, porque Ele trará o consolo, a felicidade do perdão. A felicidade do perdão é um tesouro maior do que qualquer outra felicidade que se tem nessa vida. Foi o que Davi estava expressando. Davi era um rei, era famoso, bem-sucedido, riquíssimo. Davi deixou toneladas de ouro para construir o templo. Davi tinha tudo nas mãos dele. Mas ele disse que feliz era ser perdoado. Quando é que nós vamos reprogramar a nossa alma? Que a felicidade não está em ter ou em ser, ou em qualquer valores comuns dessa vida de Adão, do primeiro Adão. O mundo vive a vida do primeiro Adão. E a igreja foi comprada pelo sangue do Cordeiro e pela fé. Foi regenerada, gerada de novo pela palavra e pelo Espírito, para viver agora como o segundo Adão, que é Cristo. Como diz o apóstolo Paulo, assim que se alguém está em Cristo, é o quê? Uma nova criação. É Deus começando de novo o seu plano de comunhão com o homem, porque com o primeiro Adão, a coisa afundou no pecado. Mas para não se perder do propósito de Deus, não é só vir para cultos, não. Não é só ler as Escrituras. É deixar Deus governar assim, entender. Feliz eu sou quando eu sou perdoado. Não quando eu tenho dinheiro, ou tenho uma pessoa que eu gosto do meu lado, ou está tudo em paz, não. Aliás, o reino de Deus é uma coisa perigosa, que traz conflito até para a família. Seu maior patrimônio não é sua família. Por mais preciosa que ela seja, seu maior patrimônio no reino de Deus é Ele. E Ele disse: eu vim trazer a espada. Agora, os inimigos do homem vão estar dentro da casa dele. Vai ser pai contra filho, filho contra pai. E se eu tenho que amar mais o meu pai e a minha paz dentro de casa do que a Cristo, eu não vou seguir a Cristo nunca. Ele disse: não aborrecer pai, mãe, filhos. Se eu não tiver o reino de Deus como grande prioridade da minha vida, eu paro na família. Não, é o meu tesouro, é minha família. Não, seu tesouro é Cristo.
Ele é a pérola de grande valor. E você seguindo o princípio de Cristo, mesmo que sua família não ache bom, mesmo que sua família zombe, mesmo que sua família fique do contra, procure a felicidade que Jesus disse que se alcança no reino de Deus, nos princípios de Deus, e sua família vai lhe seguir, seguindo a Cristo também, não o contrário. Quando o jovem pediu a Jesus para lhe seguir, mas primeiro ele queria enterrar os seus pais. Não é que o pai tinha morrido e ele ia sepultar. Ele estava dizendo, deixa eu cuidar do meu pai na velhice até ele morrer. Depois que ele morrer, eu vou com o Senhor. Jesus disse, você continua com a cabeça do primeiro Adão. Você continua nas prioridades do mundo. Quer me seguir? É agora. Deixa aos mortos o sepultar. É duro. O reino de Deus tem uma lógica. E essa é a lógica bendita. A felicidade está em nos encontrarmos com os princípios de Deus. Então, irmãos, delete tudo que o mundo lhe disse que é ser feliz. Tudo que o mundo projeta para você, dizendo você será feliz se... ou quando? Delete. Apague. Você será feliz, como Jesus está dizendo, se você quer viver o reino de Deus. Agora, se quer vir para a igreja e continuar no império, no mundo, o culto dá para o gasto. Você se sente aliviado um pouquinho, depois volta para viver como todos vivem. Como se fosse ainda o primeiro Adão. Agora o fim vai chegar, e quando o fim chegar eu não sei como vai ser. Mas para viver o reino de Deus, Jesus subiu no monte e disse, olha, agora é assim. É uma nova aliança, vocês serão uma nova criação. Vocês viverão o governo de Deus, que vocês tanto pedem, sem saber o que era. Mas esse reino não virá com aparência, ele virá para o coração dos homens. Então você será feliz quando se arrepender e receber perdão. Você será feliz quando perceber que não é nada, que precisa de Deus para tudo. É como Jesus dissesse, quando você tiver a consciência que você é um mendigo diante de Deus, sempre com a mão estendida para receber dele. Para não pegar o que o diabo dá. Para não se iludir com as coisas que o diabo entrega. Você só vai ter o que Deus lhe der. Amém? Aquele que sabe que é pobre, humilde de espírito, ele só vai pegar o que Deus lhe dá. Porque ele não tem autonomia para pegar o que ele quer, o que ele gosta. Porque aí ele teria. E Jesus continua dizendo coisas estranhas, que precisam ser estudadas e meditadas para serem implementadas na igreja. Porque ele nunca falou de reuniões, de muita música, de muita euforia, de muita atividade. Tudo que Jesus estava falando é mudança de coração, mudança de coração. Se reúnam para que uns ajudem os outros a mudar o coração. Porque é aqui dentro que o reino de Deus vai acontecer. Não na aparência. Ele continua falando. Mateus no capítulo 5. Bem-aventurados. Quem? Felizes são os humildes. Você é feliz quando é humilde. Os humildes terão herança sobre a terra. Humilde é aquele que permite que o outro passe por cima dele.
é o animal selvagem que foi domado. Ele tem força, mas ele cede para um bem maior. Cavalo. O cavalo selvagem. No braço, homem nenhum sustenta um cavalo selvagem. Mas com muitos exercícios, ele vai dominando o animal, até chegar ao ponto de montar no cavalo e dizer para onde o cavalo vai. É um cavalo amansado. Isso é a expressão humilde. Ah, eu faço. Ah, eu vou. Ah, eu sei. Ah, não é assim comigo. Isso não é o reino de Deus, isso é o seu reino. Ou o império das trevas. Nós estamos vendo a que situação nosso século está chegando, porque as pessoas não são mansas. Um sinal de trânsito, uma freada, nós estamos vendo quantas desgraças têm acontecido. Quantos homens têm matado mulheres, e agora as mulheres estão começando também a matar os homens, por falta de mansidão, por intrigas familiares. Não é guerra política que hoje destrói as vidas. É falta de mansidão. Isso é o império das trevas. Normal. Até os filhos hoje se ofendem e matam os pais. Que aí é pior do que não ser manso, né? Ser desobediente. Se ofende. E Jesus disse, não se ofenda, ser manso é não se ofender. Aceita o cabresto, segue a direção. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Obedece quem é manso, quem foi amansado. Jesus disse, a felicidade está em ser manso, em ser obediente. Não é em você saber fazer, em você ir brigar, em você acontecer. Isso é o que o mundo diz, em ser o mais forte, em ser o primeiro. Jesus disse, eu sou manso. Ele que criou todas as coisas, ele era manso. Ele que com o sopro da sua boca vai exterminar o anticristo. O homem da perdição que vai dominar o mundo inteiro. Com sinais, com prodígios, e que vai enganar as nações, e que vai dominar o mundo, e que vai submeter as nações nos fins dos dias. Quando chegar a hora de Jesus chegar, ele diz, com um sopro. Esse homem que vai agir segundo a eficácia e o poder de Satanás na terra. E que todos os reinos da terra vão se submeter a ele. E que vai se sentar se achando o próprio Deus, porque através dele Satanás está recebendo a adoração. Esse falso todo-poderoso do fim, Jesus vai destruir com um sopro. Esse Jesus, o verdadeiro, todo-poderoso, ele é manso. Quando ele estava como homem, quando mentiam contra ele, ele não respondia. Quando o caluniaram, ele ficou. Ele não devolvia aos homens na moeda dos homens o mal. Ele aceitou o propósito de Deus, o chicote, a vara, a língua e a morte de cruz. Quando o texto diz, ele não teve por usurpação ser Deus. Porque dentro do propósito de Deus, se ele se levantasse, não, comigo isso não, está demais. Pilatos, para aí. Ô Anás e Caifás, o que é que vocês estão pensando? Vocês são sumo sacerdote de nada? Eu sou o filho de Deus. Não. Ele não abriu a sua boca. Tu és o Cristo? Tu não sabe que eu posso te livrar? Diga se tu és o Cristo. Ele ficou calado. Manso. Porque ali
Ele estava para cumprir um propósito de Deus. E o propósito de Deus é maior do que eu e do que você. No reino de Deus, Deus é maior. Eu não posso ultrajar a Deus para crescer. Ah, porque eu quero isso, porque eu sou assim. Não, é o propósito. E Jesus disse: quer ser feliz no reino de Deus? Tem que ser humilde, tem que ser manso. Quem não é manso no reino de Deus não vai ser feliz. Não fica nem numa igreja. Não fica. Como é que Cristo nos ensina a ser humilde? Lixando um com o outro. Como o ferro com o ferro se afia, assim, um homem a outro homem. Aí você vai dizer: ah, não posso aceitar isso. Por que não? Pedro disse: siga as pisadas de Jesus. Ele não aceitou por amor a você? E porque por amor a Ele, nós não procuramos ter paz. Reconciliação. Aceitar. Ser manso. Humilde de coração. Não é só no templo, não, irmãos. É na vida. Isso lá fora é ser babaca. É assim que o mundo chama o homem manso. É ser tolo. E tu vai deixar assim, é? Não é? Não. Mulher, seja empoderada. Tu vai aceitar isso? Porque esse é o conceito do mundo. É o império das trevas que levou a sociedade para longe do caminho de Deus, do propósito de Deus. E está essa bagunça na terra. Que não foi Deus quem criou para ser assim. O homem inventou muitas coisas e depois culpa Deus, né? Ah, Deus não está vendo, Deus está deixando isso acontecer. Você trouxe isso para a terra. Deus está dando oportunidade de conversão a cada homem. Mas conversão significa mudança. Não é só mudança de sair de uma mesa de bar. Não é só mudança de sair do pecado. É mudança em toda a nossa maneira de ser. Eu sou feliz. Eu sou bem-aventurado quando eu consigo ser manso. Quando eu consigo ser humilde. Quando eu desenvolvo essa característica, essa virtude de Cristo. Quando nós nem estamos ainda, às vezes, entendendo o quão isso é precioso. Mas o reino de Deus é assim. É mudança. Israel saiu do Egito. 600 homens que podiam ir para a guerra. Era a contagem. Fora as mulheres, as crianças. Mas eles saíram do Egito e não entenderam como era viver o reino de Deus. E o que aconteceu com eles? Quem saiu do Egito e entrou em Canaã? Quem? Só Josué e Calebe. Que frustração para o céu. Todos foram sepultados no deserto. Vinha uma praga por causa das desobediências, morriam de milhares. E o povo foi diminuindo. Os filhos que nasceram e não morreram dessas pragas é que entraram. Você acha que quando eles entraram, eles eram mais ou menos? Eles tinham diminuído em vez de aumentar. Por quê? Eles queriam o reino de Deus, mas com o coração do Egito. Eles queriam ser a nação de Deus, mas não queriam mudança de coração. Aí Deus deu as leis e eles não viviam segundo as leis de Deus. E foram morrendo. Eu sei que há uma...
uma forma, hoje, nos dias de hoje, muitas canções, vamos dizer assim, uma ideologia que coloca o homem muito como o centro de tudo, e que Deus ama o homem, e o homem é assim, e o homem vai conquistar isso, e o homem vai fazer aquilo. Irmãos, Deus quer implantar o reino dele. Se vai ser com a Aline e com o Carminha, aleluia. Mas se for só com a Aline, Deus vai só com a Aline. Ou a gente acha que Deus vai ficar mendigando que Carminha entre no reino? Não. Ele já deu o reino. Quem tem que caminhar no reino é a igreja. Ele comprou. Quando Jesus disse, irmãos, e ele vai dizer nesse sermão, a gente vai começar a estudar esse sermão do monte, juntos aqui. Quando Jesus disse que o caminho é e a porta, e são poucos os que... Ele não estava sendo pessimista. Ele estava vendo que os nossos valores não têm mudado. Aquela sociedade que pedia o reino de Deus, que cantava a vinda do reino de Deus, queria a glória do reino de Deus no aspecto econômico, político, relacional. Mas Deus disse, é no seu coração que eu vou reinar. Porque se eu não reinar no seu coração, não adianta ser uma grande nação, pois vai terminar aos pés dos Baales de novo. E vamos terminar de novo no pecado. Então ele quer fazer essa mudança dentro de nós. Jesus subiu ao monte quando viu as multidões para ensinar a elas o que era o reino de Deus. O reino que chegou até nós. O reino que era impossível aos homens e se tornou possível por causa de Cristo, morto e ressuscitado. É um governo, um domínio. Não no planalto, não num palácio, não num templo em Jerusalém, mas no nosso coração. Ele veio habitar em nós. Amém? Para quê? Para reinar. Para ser Senhor. Aí os que choram serão consolados. Os humildes terão o reino na terra. E ele não está falando que isso é para a eternidade, não, é agora. Quer a felicidade agora no reino de Deus e não no mundo? Seja um pobre de espírito diante de Deus. Vamos reconhecer que tudo vem dele e que tudo volta para ele.